Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre potenciação. É um assunto bastante comum, sempre cobrado nas escolas, no Enem, em concurso. Vou começar com questões básicas, mas muito importantes, pois serão a base desse assunto. Além disso, no final desse vídeo, preparei uma surpresa. Creio que vai ajudar vocês a fixarem melhor esse assunto. Fiquem até lá. Vamos começar? Vamos rapidamente revisar os conceitos básicos. Eles são muito importantes. Tenho certeza que você não vai esquecer mais. E logo depois, vamos resolver nosso primeiro exemplo. Aqui, pessoal, é a forma como é descrito a potenciação. Todo mundo já sabe, a maioria, né, creio eu. Você tem aqui um expoente, você tem uma base, você tem a potência. E esse expoente, inicialmente, nós vamos considerar pertencente aos números inteiros. Então, falando um pouquinho disso, a gente vai ter uma base que pode ser inteiro ou pode ser racional ou fracionário. O número inteiro, pessoal, é aqueles números que são completos. Mas tem um detalhe aqui. Eu vou considerar que ele pode ser representado como uma fração especial, que é esse número no numerador e no denominador vai ser o número 1. Então, por exemplo, se nós fôssemos representar o número 9 por essa fração especial, seria 9 sobre 1. Então, o denominador sempre 1, no caso da gente querer representar os números inteiros. Já no caso dos fracionários, eles podem ter algumas representações, tipo desde fração a número decimal, tá certo? E lembrando, os números inteiros, eles podem ser negativos e positivos, assim como os números fracionários. E nessa representação básica aqui, nós vamos ver que os números inteiros está contido, o conjunto do número inteiro está contido no conjunto dos números racionais. Então, existe essa relação aí que todo número inteiro ele é um número racional, mas nem todo racional é um número inteiro. Nessa nossa primeira questão, você tem aí então as primeiras observações. Primeira delas é que a gente já acabou de falar, o número inteiro ele pode ser representado por essa fração em que o denominador é 1, ok? E aí você tem o expoente negativo, tá? É a segunda observação mais importante. Então, esse expoente negativo nos obriga a inverter a base, que é o número inteiro, positivo e ímpar. Eu chamei a atenção aqui porque nós vamos ver que o número ímpar ele vai influenciar, independente de ser base, ele vai influenciar em resultado, se é positivo ou negativo, na multiplicação, enfim, apenas para chamar a atenção mesmo. E aí você, com esse expoente negativo, você vai inverter a base, que é um número inteiro. E esse inteiro já disse que pode ser escrito como 5 sobre 1, como está aqui, né? O número no numerador e o 1 no denominador. Quando a gente inverte, ele vai ficar 1 sobre esse número. E no momento da inversão, o meu expoente troca o sinal, fica positivo. E aí a gente pode resolver a questão. Observe que o 5 ele vai ser representado por 5 sobre 1 elevado a menos 1. Então, o que, que eu vou fazer? Inverter aqui a base dessa potência, né? Desse processo. Então, a base é o número 5 sobre 1. Eu invertendo, ele vai ficar 1 sobre 5 e automaticamente o meu sinal do expoente fica positivo. Então, o resultado final será 1/5. Nesse segundo exemplo, a gente pode perceber com mais clareza qual será nosso primeiro passo.
que é identificar o expoente negativo. Depois, devemos identificar se a base é um número inteiro ou fracionário e fazer a inversão para tornar o expoente positivo. Então, você já identificou que o expoente é negativo, você já identificou se é inteiro ou fracionário, e aí, para a gente efetuar essa modificação do sinal do expoente, eu inverto aqui. Como eu faço? Troco o numerador pelo denominador. Então, o numerador é 2, ele vai passar para o denominador. Você percebe que esse sinal aqui continua o mesmo, porque é o sinal da minha base, não tem a ver com o sinal do expoente. Quando eu efetuo a inversão da base, eu troco o sinal do meu expoente. Então, de menos 2, ele vai virar mais 2. E aí, eu continuo agora para resolver a minha potenciação. Então, menos 5 meios ao quadrado vai ser menos 5 meios vezes menos 5 meios. Quer dizer, duas vezes a minha base está sendo multiplicada por ela mesma. É negativo o sinal, então na multiplicação menos com menos dá mais. Obrigado por chegar até aqui. Abaixo desse vídeo eu deixei um link para o Forms. Se você não souber como procurar esse link aqui no vídeo, vá no YouTube e assista vídeos com o título Onde fica o link na descrição do vídeo. O Forms que criei é um método para revisar e fixar seu conteúdo facilmente. Possui questões resolvidas e você pode ganhar muito tempo resolvendo apenas as questões que tiver interesse. Principalmente, pessoal, para quem já tem uma base. Então você pode ir diretamente nas questões que você considera um desafio. E no final desse Forms você pode se autoavaliar e verificar se realmente está sabendo esse assunto. Se quiser, coloque depois nos comentários desse vídeo se foi uma boa ideia disponibilizar esse form para vocês. Obrigado, fiquem bem.